A novela de Maribondo ganhou um novo capítulo hoje. Atendendo a uma determinação da Justiça, a Câmara de Vereadores finalmente deu posse ao vice-prefeito. Mas no primeiro dia de trabalho, o primeiro constrangimento. O secretário de Finanças é filho do prefeito afastado. A cidade, que tem um pouco mais de 10 mil habitantes, amanheceu com policiamento reforçado nas ruas. Esse reforço foi deslocado aqui para a cidade para garantir que seja a sessão transcorrida na maior tranquilidade. Haja vista a possibilidade de ter algum tipo de manifestação. Na maior parte do tempo, os policiais se concentraram em frente à Câmara de Vereadores, que anunciava o afastamento do prefeito Leopoldo Pedrosa. O chefe do Poder Executivo Municipal de Maribondo, senhor Leopoldo César de Amorim Pedrosa, pelo período de 60 dias, a partir desta publicação, sem prejuízo de sua remuneração, em face dos efeitos da decisão. Muitos moradores acompanharam a sessão extraordinária. Os vereadores estão em recesso, mas uma decisão da Justiça obrigou a Câmara a cumprir a lei orgânica da cidade, que não permite o gestor público se ausentar por 15 dias. O presidente da casa rebateu as acusações de sumir da cidade para dificultar a posse de Sérgio Marques, que é oposição. E de forma alguma esta presidência iria passar por cima da lei. Nós estamos aqui para acatar a decisão que nós recebemos e a medida da Câmara foi adotada e nós tomamos as providências cabíveis para que esse processo terminasse na tranquilidade que foi terminado. Sérgio Marques leu o juramento. Desempenhar as instituições e respeitar as constituições federal e estadual. E assinou o termo de posse. Dos 9 vereadores, apenas Leandro Batista usou a tribuna para cobrar a responsabilidade do novo prefeito. Eu, como vereador, irei fazer meu papel, que é fiscalizar, como fiscalizei na gestão do prefeito Leopoldo Pedrosa. O que eu tenho a dizer à população é que a Câmara de Vereadores está pronta, né, para buscar, né, do prefeito qual o compromisso que ele vai ter com a população. Após assinar o termo de posse na Câmara de Vereadores, o prefeito empossado veio direto para a prefeitura. Aqui, Sérgio Marques vai governar o município por 60 dias. O prefeito visitou a sede administrativa, conheceu o gabinete, onde deve trabalhar por 2 meses, mas não quis ir à sala da Secretaria de Finanças, ao lado, porque estava ocupada pelo secretário, filho do prefeito afastado. Vai ficar por aqui ainda. É seu pai o prefeito que está afastado? Está entrevistando. Sinceramente, eu prefiro ficar sem entrevista. Sérgio Marques garantiu manter o pagamento em dia do servidor público e disse que só tomou posse por conta da Justiça. Aguardamos 15 dias, não obtivemos êxito, mas entramos com mandato de segurança e, consequentemente, hoje a Câmara resolveu fazer uma sessão extraordinária. A população de Maribondo ficou sem prefeito por 21 dias e agora aguarda por uma boa gestão. Acredito que ele tem que fazer uma administração boa, que o outro estava fazendo. Aí ele não pode assumir e deixar a desejar. E hoje recebemos aqui no estúdio o Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça. Vamos falar dessa última operação do GECOC e também sobre outras ações do Ministério Público Estadual. Boa tarde, procurador, seja bem-vindo. Boa tarde. Procurador, para a gente começar, essa operação, ela foi desencadeada quando? Quando é que começou mesmo a investigação? Olha, desde o início da nossa gestão, foi desencadeada uma investigação de forma ampla em relação a desvio de recursos públicos. E durante essa investigação, ficou constatado a existência de uma quadrilha de produtos médicos que, na verdade, utilizavam firmas fantasmas apenas para surrupiar o dinheiro público. Então eram vendas de medicamentos com notas fiscais fraudulentas, não é isso? Exatamente. E daí resultou hoje na segunda parte da operação, que foi o pedido de prisão em relação a 3 ex-gestores, um dos quais foi preso e 2 continuam foragidos, sendo já há algum tempo analisado esses paradeiros. E houve delação, né, da empresa a qual participava ali? Tudo iniciou com a sonegação fiscal, em que o dono da empresa ele terminou detalhando esses repasses aos ex-gestores. A gente mostrou agora há pouco essa reportagem sobre a posse do vice-prefeito Sérgio Marques, lá em Maribondo. O Ministério Público também entrou nessa história, né? Não queria que o prefeito voltasse, ele está preso pela Lei Maria da Penha. Olha, o Ministério Público requisitou a abertura de inquérito policial,
denunciou o prefeito, pediu a manutenção de sua prisão e lá atrás pediu a prisão preventiva e outras medidas cautelares de afastamento em relação à vítima. Não é concebível que em pleno século XXI um gestor público, ainda por cima um representante da sociedade, venha causar agressão desse nível em um ambiente familiar. E o Ministério Público está de olho nos gestores de órgãos públicos, gestores municipais, principalmente nessa questão de desvio de verbas públicas? Olha, o papel do Ministério Público é um papel de orientação, fiscalização e também de solicitar punição quando for necessário. Infelizmente, nós ainda observamos que muitos gestores confiam na impunidade. Hoje já não é mais tempo de impunidade. A sociedade brasileira, a sociedade alagoana exige das instituições de fiscalização respostas rápidas e resolutivas. Para o Ministério Público não há diferença entre preto, branco, pobre, rico, dono de poder político ou pessoa simples. O que interessa é o cumprimento da lei. Não dá para pessoas morrerem esperando medicamentos enquanto alguns gestores públicos irresponsavelmente e de forma criminosa se apropriam desse dinheiro para satisfazer os seus luxos pessoais. Verdade. Falando de coisa boa, tem uma campanha chamada Guardião da Cidadania, né? Que campanha é essa? Qual o objetivo? Olha, o Ministério Público, nós fazemos parte de uma grande família. Essa família cuida da população como um todo. Ela cuida da infância, cuida do idoso, ela cuida do meio ambiente, cuida dos recursos para a saúde, cuida da educação, cuida do direito à vida, cuida de cessar a questão da impunidade. Então, o Ministério Público tem muitos atores e atrizes, mas alguns desses são mais conhecidos porque estão mais aptos a dar entrevistas, a mostrar o seu trabalho à sociedade. Quando eu assumi o Ministério Público, resolvi fazer uma campanha juntamente com a Diretoria de Comunicação, mostrando que o Ministério Público é uma família grande que cuida do alagoano. Então, nós estamos abordando todos os temas das áreas dos profissionais do Ministério Público. E aí nós mostramos o promotor cuidando da área de família, a promotora cuidando da área do Tribunal do Júri, a outra promotora cuidando da infância e juventude, o promotor combatendo a impunidade no crime, os promotores cuidando do meio ambiente, para que a sociedade saiba que o Ministério Público está pronto a fiscalizar, a pedir punição, mas acima de tudo, a orientar o cidadão a cumprir a lei e fazer o bem. Até para a população saber qual a função do Ministério Público. E muita gente tem dúvida quando procurar o Ministério Público, quando procurar a Defensoria Pública, qual a diferença aí, para a gente esclarecer para os nossos telespectadores. Olha, geralmente o Ministério Público ele não trabalha protegendo apenas uma pessoa individualizada, ele trabalha protegendo a coletividade. Então nós buscamos garantir os direitos não apenas da pessoa demandada, da pessoa que nos procura, mas que aquele direito tenha uma abrangência ampla. A Defensoria Pública é mais voltada àquele cidadão ou àquela cidadã que, não tendo recursos, precisa acionar o Poder Judiciário para demandas individuais. Mas lá no Ministério Público nós recebemos todo mundo. Se não for exercido o nosso papel, porque não seja da nossa atribuição, nós faremos os devidos encaminhamentos. O Ministério Público é a casa do povo. Lá todos são recebidos de portas abertas. Falando de outras ações do MP, tem a fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco, houve ações recentemente. Qual foi o saldo dessa última ação e quando outras ações devem vir? Olha, o Ministério Público tem um trabalho no meio ambiente também muito bacana. A FPI, como é uma ação ampla com vários órgãos que não pertencem ao Ministério Público. O Ministério Público apenas faz parte dessas instituições. E o que nós nos orgulhamos é que essa FPI ela vem para preservar o meio ambiente saudável de todo aquele município que faz parte da bacia hidrográfica do São Francisco. Mas o Ministério Público trabalha no estado todo preservando o meio ambiente. Alguns
alguns resultados concretos eles já vêm ocorrendo há anos, a população reconhece isso. O Ministério Público também tem procurado cada vez mais dialogar com os cidadãos para demonstrar, por forma de orientação antes da punição, que o meio ambiente precisa ser preservado como forma de saúde pública, como forma de desenvolvimento, como forma de preservação da própria vida. O papel do Ministério Público na própria FPI jamais será o de punição por punir. O que nós queremos é uma orientação coletiva para que a população seja mais feliz e saudável. Tem um termo de cooperação entre o DETRAN, para a gente encerrar, entre o DETRAN e o Ministério Público, né, em relação aos réus de crimes de trânsito. Como é que funciona esse termo de cooperação? Já foi assinado? Quando começa a valer? Já foi assinado, está sob a coordenação do DETRAN, é cumprimento de pena que não seja privativa de liberdade. Nós estamos discutindo, por meio dos promotores do trânsito, outras formas de cumprimento de pena restritiva de direitos, e o DETRAN tem sido um grande parceiro. E seriam esses réus, eles apenas seriam uma alternativa, né? E eles acompanhariam os resgates do Corpo de Bombeiros? Essa é uma segunda etapa que está sendo discutida agora, desde essa semana que o diálogo iniciou nesse sentido. Fui procurado por alguns promotores com essa ideia e estão sentando com o presidente do DETRAN e também com o Tribunal de Justiça. São 3 grandes parceiros que estão unidos para melhorar a logística no aprendizado daquele que pratica o fato criminoso e também poder ajudar as vítimas desses casos de acidente de trânsito. Bom, para conscientizar mais as pessoas. Procurador, muito obrigada pela participação, pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Eu é que agradeço, Sabrina, e dizendo sempre à população, o Ministério Público é a casa do povo alagoano. Estamos lá para apoiar e buscar a resolutividade dos problemas da sociedade alagoana. Muito obrigada. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você e até amanhã.